a Sailândia, professor de física. Ontem fez um ano que eu sou professor do campus. Tenho um ano de campus da Sailândia. Acho que fui professor de alguns aí, eu não sei. E a cara de uns aqui já, acho que deve ter sido professor de alguns. E a gente está aqui nessa iniciativa do campus da Sailândia, o Enem de casa. Aula de física é um conteúdo referente à parte da física moderna. Tá? A gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas. Tá? Numa próxima oportunidade, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho também da parte de física quântica, que é a parte também relacionada à física moderna. Tá? Mas a gente vai se ater aqui à física, a eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas. Tá? A aula é bem teórica, não se preocupem com cálculo. Tá? Tentei tirar ao máximo aqui os cálculos. Na verdade, tem uma equação só, que vocês vão ver daqui a pouco, mas ela é bem conceitual. Tá? Então, no final, se a gente ainda tiver um tempinho, a gente resolve algumas questões que eu coloquei aqui. Vocês estão conseguindo ver legal o slide? Tá com alguma dificuldade? Beleza. Qualquer dúvida, vocês perguntem no chat, tá? Eu estou acompanhando aqui o chat pelo celular, porque aqui no computador está só a tela do slide. Então, eu estou acompanhando aqui pelo celular. E ao final da aula, o Elton vai colocar essa aula no YouTube, no canal do campus. Tá? Para quem quiser acompanhar depois, vocês podem até passar para o pessoal que não teve oportunidade de estar aqui agora. Então vamos começar. Ednilson. Diga. O áudio tá chiando um pouco, viu? Né? Deixa eu dar um mau contato do microfone. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou um pouco. Fala novamente aí, por favor. Estão ouvindo direitinho? Tá, mas ainda tá chiando ainda quando você mexe no microfone. E aqui, se eu ficar aqui, ficar tranquilo? Tá bom. Qualquer coisa, ficar elegível, a gente fala. Tá, beleza. Pois vamos começar, pessoal. A gente vai falar aqui de onda eletromagnética. Para que a gente entenda de fato o que é uma onda eletromagnética, precisa primeiro entender o que é uma onda. Tá? Quem lembrar aí da física do segundo ano, vai lembrar um pouquinho do que é uma onda. Né? Então, uma onda nada mais é do que uma perturbação que se propaga de um lugar para outro, transportando energia sem transportar matéria. Tá? Então, aí a gente tem um exemplo de uma onda numa superfície plana, de uma piscina, pode ser um lago. Tá? Então, quando a gente joga a pedrinha lá, essa pedra perturba o meio de propagação, no caso, é a água. Tá? E essa perturbação ela vai se deslocar por todo o meio. Tá? Então, o meio de propagação é onde a onda está se deslocando. Então, no caso aí do slide aqui em questão, é a água. Tá? As ondas elas podem ser classificadas de dois tipos, mecânicas e eletromagnéticas. Tá? As ondas mecânicas, esse é um exemplo que está aqui no slide, é uma onda que necessita de um meio material. Então, o som é uma onda mecânica, porque o som ele necessita de um meio material para se propagar. E as ondas eletromagnéticas são as únicas ondas que conseguem se propagar no vácuo, no caso, a ausência de matéria. Você vai ver já já. Então, quais são as principais características que a gente tem de uma onda? A gente tem um comprimento de onda, que é o lambda, essa letra aí que é um Y, que é para baixo, a gente chama de lambda. O que é o comprimento de onda? Para quem não lembra ou quem ainda não sabe, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. E o que é essa crista? Vou botar aqui. Ó, a crista é o máximo. Tá? O que é o vale? É o mínimo. Tá? Então, a distância entre duas cristas consecutivas, a gente tem o que a gente chama de comprimento de onda. Tá? O comprimento de onda ainda pode ser entendido como sendo a distância
percorrida pela onda para completar um ciclo. Então, se a gente pegar uma régua e medir desse ponto até esse ponto, onde ela completa um ciclo, esse comprimento vai ser igual a esse aqui. Tá? O que é a frequência? A frequência é o número de ciclos que eu tenho completos em uma unidade de tempo, ou seja, em um segundo. Então, a gente vê aqui, ó, essa primeira onda, ela é uma onda de baixa frequência. Essa segunda onda, ela é uma onda de maior frequência. Por quê? Porque os picos, ou seja, as cristas, estão mais próximas umas das outras. Então, isso indica que a onda tem uma frequência maior. Ou seja, quanto mais afastados os picos, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência da onda. Tá? Então, comprimento de onda e frequência são inversos. Tá? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. O que é o período? O período é o tempo necessário para a onda completar um ciclo. Tá? Então, eu saio daqui do zero e voltei aqui. Então, isso é um ciclo. Então, o tempo que a onda levou para completar esse ciclo a gente chama de período. E o que a gente chama de amplitude? A amplitude é o máximo aqui em relação ao nosso eixo de referência. Tá? O máximo pode ser tanto o máximo quanto o mínimo. Aqui também é considerado amplitude. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Tá? Então, esse é um exemplo de uma onda que a gente chama de onda periódica. Tá? Então, esse assuntozinho aí de onda é assunto de... Desculpa. De Física 2. Tá? Então, vamos seguir em frente. Qualquer dúvida, vocês perguntam aqui no chat. Então, vamos ver o que é uma onda eletromagnética. Aí, no slide, a gente tem uma representação do que é uma onda eletromagnética. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas foram previstas por um físico escocês chamado Maxwell. James Clerk Maxwell. Ele observou o seguinte, que um campo elétrico, esse azulzinho aqui, quando ele começa a variar no tempo, ele gera um campo magnético, o vermelhinho aqui. E o inverso também é verdade, ou seja, quando eu estou variando o campo magnético, que é o vetor vermelho, ele gera um campo elétrico. Tá? E isso, dentro do eletromagnetismo, já se sabia. Tá? O Faraday, ele elaborou uma lei chamada Lei de Faraday, claro, né? E ele fala justamente isso, que o campo magnético variável gera corrente elétrica, ou seja, corrente elétrica é gerada por cargas, e cargas elétricas geram campos elétricos. E então vamos lá. Tá? Então aqui eu tenho uma representação de como é que seria mais ou menos uma onda eletromagnética. Tá? Pois bem, então qual é a definição de onda eletromagnética? São oscilações formadas por campos eletromagnéticos variáveis que se propagam tanto no vácuo quanto em alguns meios materiais. Um cuidado bem aqui, alguns livros colocam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Sabe por que eu coloquei alguns meios? Porque não é todo meio material que a onda eletromagnética vai se propagar. Existem meios materiais onde a onda eletromagnética é completamente absorvida. Tá? Então, ela não se propaga nesse meio. Então, alguns meios, a onda eletromagnética não vai se propagar. Tá? Então, tem alguns livros que colocam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Eu prefiro colocar alguns meios materiais, porque não são todos. Então, a principal característica das ondas eletromagnéticas é que elas vão se deslocar no vácuo com a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então, toda onda eletromagnética, todas elas
Eu falo todas elas porque a gente tem um espectro, a gente tem um conjunto de vários tipos de ondas eletromagnéticas. Então, todas elas se propagam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo. No caso, no vácuo ou no meio em questão. Tipo, se for na água, elas vão se propagar com uma determinada velocidade. Se for no ar, uma velocidade também um pouquinho diferente do que a do vácuo. Bem pouquinho, por isso que a gente até usa essa aproximação que está aqui. Tá? Uma outra característica das ondas eletromagnéticas é que elas são transversais. O que é uma onda transversal? É essa onda bem aqui, tá aqui, ó. Elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus com sentido de propagação. Então, o sentido de propagação aqui é o eixo X. Então, tanto o Ezinho quanto o Bzinho aqui, ó, eles formam um ângulo de 90 graus com o eixo X. Isso é uma onda transversal. Então, ondas eletromagnéticas, elas serão sempre transversais. Tá? Eu tenho outro tipo de onda que é a onda longitudinal. Então, um exemplo de onda longitudinal é o som. O som é uma onda longitudinal. E o que é uma onda longitudinal, antes que alguém pergunte? Elas se propagam na mesma direção do sentido de propagação, ou seja, paralelo. Tá? Então, é como se fosse uma linha paralela que é o eixo X, essa onda se propagaria paralelamente. Então, formaria um ângulo de 0 grau com o sentido de propagação. Beleza? Por enquanto, alguma pergunta? Então, né? Se vocês não estiverem entendendo, vocês falam. Não fiquem com medo, não. Então, vamos voltar aqui. Então, o Maxwell, ele chegou na seguinte relação para a velocidade da luz. Que a velocidade da luz C é igual a 1 sobre raiz quadrada de ε0 vezes μ0. Esse zero aqui está indicando que é no vácuo. Tá? E o que é cada uma dessas constantes aqui? A primeira a gente chama de permissividade elétrica. Tá? Permissividade vem de permissivo, de permitir. Então, a gente pode entender a permissividade elétrica como sendo, entre aspas, a permissão do meio à passagem de corrente elétrica. Tá? Então, essa constante no vácuo vale isso aqui, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. A unidade de medida é farad por metro. Tá? Então, cada meio de propagação tem uma permissividade elétrica. Tá? Então, no caso do vácuo, é esse valor aqui. Se alguém tiver curiosidade, coloca na calculadora esses valores, que a gente vai achar um valor bem próximo disso aqui. Vai ser 299 milhões e alguma coisa. Tá? Então, para arredondar, a gente usa isso aqui. Quem é o Mi? O Mi ele é chamado de permeabilidade magnética. Permeabilidade vem de permeável. A gente pode entender a permeabilidade como sendo o quão permeável é um meio na presença de um campo magnético. Então, vale isso aqui. 4π vezes 10 elevado a menos 7, a unidade de medida Tesla vezes metro por ampere. Tá? Então, essas letrinhas aqui são as unidades de medida correspondentes a cada uma dessas constantes aqui. Beleza? Não entendeu nada da equação. Tá. Ó, essa equação aqui, que está no quadro, que está no slide, C igual a 1 sobre... Isso daqui foi um resultado obtido pelo Maxwell quando ele previu as ondas eletromagnéticas. Tá? Então, essa relação aqui, eu não teria como demonstrar para vocês, por quê? Porque envolve cálculo diferencial. Tá? Então, peraí, pessoal. Pessoal, desculpa. Os doguinhos aqui fizeram festa aqui. Vou voltar aqui. Então, essa equação aqui,
a gente chega nesse resultado utilizando o cálculo diferencial, tá? Equações diferenciais. Então, ele chegou nessa relação aqui, que é para velocidade da onda no meio. Esse C, ela só é quando é no vácuo. Só é C quando é no vácuo. Se for um outro meio de propagação, tipo água, a água vai ter outros valores para constante. Tá? Então, esse é zero aqui e o mi zero quer dizer que eles são no vácuo. Tá? Esses valores de constante, eles são medidos em laboratório. Tá? Então, isso daqui é apenas uma relação que a gente utiliza para determinar a velocidade da luz no meio, dependendo dos valores dessas constantes aqui. Tá? A unidade de medida Tesla é a unidade de medida para campo magnético. Tá? Então, o campo magnético ele é medido em Tesla. Esse F aqui é chamado Farad. Farad é a medida de capacitância. Então, por exemplo, os capacitores, aqueles dispositivos eletrônicos que a gente utiliza em circuito elétrico, eles são medidos, a capacitância, que no caso é a grandeza associada a eles, é medida em Farad. E o A é ampere. Ampere é medida de corrente elétrica. Tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Então, geralmente, essas unidades recebem o nome de um físico que estudou o fenômeno a princípio, né? Então, Faraday foi em homenagem a Michael Faraday. Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. O Ampere, em homenagem ao Ampere. Tá? Então, geralmente, essas unidades têm, na física, ela recebe esse nome associado à pessoa quem estudou o fenômeno primeiro. Então, vamos seguir em frente. Então, a relação entre a velocidade da luz, C, que é a velocidade de propagação na onda eletromagnética no vácuo, o comprimento de onda e a frequência é dada por essa equação aqui. Ó. Então, se nós quiséssemos calcular, por exemplo, o comprimento de uma onda sabendo da frequência, tá? Lembrem-se, a velocidade da luz é constante. Tá? Então, se a velocidade da luz é constante, o que vai ficar variando é a frequência e o comprimento de onda. Então, como eu falei no início, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda provavelmente vai diminuir. Se eu diminuo a frequência, o comprimento de onda vai aumentar. Tá? Então, se eu quero, por exemplo, calcular o comprimento de uma onda cuja frequência é da ordem de 10 elevado a 8 Hz, por exemplo. Tá? Aí eu coloco aqui, ó, velocidade da luz, aquele valor que a gente viu aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 8, coloco a frequência aqui e descubro o comprimento de onda. Tá? Então, isso aqui é uma relação que ela é geral para qualquer tipo de onda. No caso das ondas eletromagnéticas, como a velocidade da luz é uma constante física, então a gente já coloca aqui C igual a lambda vezes F. Perguntas? Seguir em frente. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que é o espectro eletromagnético. Essa palavra espectro, ela foi utilizada por Newton quando ele viu a decomposição da luz branca, a luz solar, aqui que são as cores do arco-íris. Tá? Então, como ele não sabia o que era, ele chamou de espectro. Espectro vem do latim spectrum, quer dizer fantasma, aparição, ou algo do tipo, assombração. Então, algo que ele não conseguia explicar, tá? Então ele chamou de espectro. Então, o espectro eletromagnético nada mais é do que o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas que a gente conhece. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas vêm desde as ondas de rádio até a radiação gama. Ok? Tem ondas aqui de mais baixa frequência, por exemplo, corrente elétrica passando por um fio, ela também emite onda eletromagnética, só que um comprimento de onda muito, muito
alto. Então, a frequência é baixíssima, quase imperceptível. Tá? Então, a gente começa falando mesmo das ondas de rádio e termina na radiação gama. Tá? A radiação gama é o limite aqui de onda eletromagnética. Tá? É a de maior frequência e de menor comprimento de onda que a gente tem. Tá? Então, a gente vai falar de cada uma dessas aqui separadamente. Tá? Então, vamos começar com as ondas de radiofrequência, que são as ondas utilizadas para transmissão de rádio e TV. Tá? Então, as ondas de radiofrequência, elas estão dentro desse intervalo de frequência aqui. Vai desde 10 a 3 Hz até 10 elevado a 8 Hz. Então, 1000 Hz ou 1 kHz até 100 kHz. Ou, não, desculpa, 100 MHz. Tá? Fiz as continhas erradas aqui. Então, dentro dessa faixa aqui, a gente tem as ondas de rádio, TV, AM, FM e TV. Só que hoje em dia a TV já está digital, né? Ainda tem pouco sinal de TV analógica. Né? Então, a TV digital ela usa uma frequência um pouco maior, que da ordem de entre 10 a 8 e 10 a 9. Tá? Então, é sinal UHF. Né? Então, ele usa uma frequência um pouquinho maior. A TV analógica, a gente usa nessa faixa de frequência aqui, de 10 a 7 até 10 a 8. E a AM e FM, a AM na faixa dos kHz e a FM na faixa dos MHz. Tá? Então, como é que vamos entender mais ou menos como é que funciona as ondas de radiofrequência. Então, atenção bem aqui, ó, que foi uma questão do Enem, não recordo o ano, mas ele falou justamente isso aqui, ó. Essas ondas que estão entre 10 elevado a 4 e 10 elevado a 7 Hz, são chamadas ondas curtas, elas não têm energia suficiente para ultrapassar a ionosfera. Ou seja, elas são refletidas pela ionosfera e voltam para a Terra. Tá? Por esse motivo, elas conseguem alcançar longas distâncias. Tá? Porque dependendo de como ela foi emitida, tá? Ela vai sofrer uma determinada reflexão e vai percorrer maiores distâncias. Tá? Então, para vocês terem ideia, quando eu era criança, por parte de 8, 9 anos, tinha um rádio velho na minha casa que, na madrugada, era possível a gente ouvir a BBC de Londres. Por que isso? Por que só de madrugada? Porque durante a madrugada, a emissão de ondas, a interferência com a radiação solar é muito grande, então a gente não conseguia detectar esse tipo de onda. Então, à noite, quando a radiação solar era menos intensa, a gente conseguia captar essa onda. Por quê? Porque ela percorria longas e longas distâncias, tá? Justamente por reflexão, onde ia refletindo, tá? E a gente conseguia captar determinados sinais de rádio que não eram capazes de detectar durante o dia. Hoje em dia a gente não consegue isso. Por quê? Porque a gente já tem muita poluição eletromagnética, por assim dizer, né? Então, muita emissão de onda via satélite, enfim. A gente não consegue mais isso. Tá? E os rádios, era um rádio bem antigo, acho que até que era do meu avô, esse rádio. Tá? Então, isso foi questão do Enem. Então, por que as ondas curtas, ondas de rádio, elas conseguem percorrer grandes distâncias? Porque elas têm um alto comprimento de onda, por conta disso, elas não têm energia suficiente para escapar pela ionosfera e são refletidas. Tá? Já a TV, por exemplo, TV digital, que a gente tem aqui. Então, essa onda, já na faixa de 100 MHz, elas conseguem ultrapassar a ionosfera. Então, para que ela chegue para outro lado, ela tem que passar por um satélite. O satélite ele vai receber o sinal e retransmitir. Tá?
Então, por isso que às vezes, por exemplo, quando a gente ainda tinha misturado, por exemplo, a Globo, que transmitia tanto o sinal analógico quanto o sinal digital, às vezes, até um tempinho atrás, a gente tinha um delay. Ou seja, a gente ouvia primeiro o que acontecia na analógica, depois de um tempinho, alguns segundos, a gente ouvia no digital. Por quê? Porque o sinal analógico é igual a esse aqui. Então ele chega rapidinho, ele não precisa fazer a viagem de ir no satélite, o satélite retransmitir, mandar para a torre e a torre transmitir para a nossa casa. Né? Então a viagem, no caso aqui da onda, é muito maior, então acaba tendo um delay. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, na época da Copa do Mundo, 2014, ainda estava tendo sinal digital e sinal analógico. Então, às vezes, no vizinho, que ele não tinha uma TV ainda digital, eu ouvia o gol primeiro, depois eu ouvia o gol na minha casa. Por quê? Porque o sinal tinha justamente esse delay. Tá? Alguma pergunta? Vamos seguir em frente. Então vamos aqui as micro-ondas. A micro-onda, no caso, ela não serve apenas para esquentar a comida. Né? Então, no caso aí da tirinha aí, está esquentando gelo, né? Para derreter que ela quer beber água. Tá? Então, o aparelho de micro-ondas é apenas uma das aplicações das micro-ondas. Tem diversas aplicações das micro-ondas. Então, o que é uma micro-onda? Uma micro-onda são ondas que elas estão dentro dessa faixa de frequência, de 10 elevado a 9 até 10 elevado a 11. E um comprimento de onda da ordem de 1 metro até 1 milímetro. Tá? Então, eu tenho inúmeras aplicações para as micro-ondas. Elas vão desde radar, então os radares utilizam micro-ondas, o aparelho de micro-ondas, propriamente dito, que é para aplicação culinária, né? E celular, né? Telefonia celular, telefonia móvel a gente utiliza também micro-ondas. Então, dentre essas aplicações, a mais importante delas é a telefonia celular, a telefonia móvel. Então, a telefonia móvel, ela utiliza micro-ondas dentro dessa faixa de frequência, de 850 MHz a 2.300 MHz. Tá? Aí a gente tem aqui um gerador de polêmica na atualidade, que é a conexão 5G. Tá? Então, até aqui, ó, mais ou menos, chegando perto do 2,3 GHz, a gente tem o 4G. Tá? Então, cada operadora, ela utiliza uma faixinha de frequência aqui. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver na internet qual é a banda de frequência. A gente chama de banda de frequência que as operadoras utilizam. Tá? Então, cada operadora ela vai utilizar uma faixa de frequência específica dentro desse intervalo aqui. Tá? Então, a internet móvel ela surgiu basicamente aqui com o 3G. Né? 3G e depois veio o 4G. O 5G ele é um tipo de onda que ele está dentro dessa faixa aqui, ó, de 2,3 GHz até 20, aqui até 26 GHz, mas eu acredito que chega até mais do que isso, um pouquinho. Tá? Então, qual que é a grande polêmica aí do 5G? Então, eu já vi gente dizendo que o 5G vai matar todo mundo. Eu respondo já a pergunta aqui do Kevin, deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Eu já vi gente dizendo que o 5G vai matar todo mundo, enfim, e tal, mas não é bem assim. Deixa eu só responder a pergunta aqui do Kevin. Por que a digital é melhor se a analógica é mais rápida? A qualidade, a qualidade da imagem está associada à quantidade de informação que consegue transmitir. Tá? Então, se eu tenho uma onda com um comprimento de onda mais curto, então eu vou ter mais informação dentro de um pequeno espaço de tempo, digamos assim. Tá? Só que para isso, eu tenho que ter mais energia associada.
Então, pelo fato dela ter mais energia, ela vai acabar ultrapassando a ionosfera, não vai sofrer reflexão. Então, se eu não tiver nenhum satélite para captar essa onda e retransmitir para a Terra, essa onda se perde, ela vai para o infinito e além. Tá? Então, a qualidade da imagem está associada justamente ao comprimento de onda associado a essa onda. Então, a TV digital ela tem um comprimento de onda muito menor do que a TV analógica. A gente vê isso muito bem, por exemplo, hoje em dia a gente não tem muito isso porque os serviços de streaming tomaram de conta. Mas a gente tinha o DVD e o Blu-ray. Então, a qualidade de imagem do Blu-ray era muito superior à qualidade de imagem do DVD. Por quê? O DVD, para que ele fosse gravado, ele utilizava ondas na faixa do infravermelho. Já o Blu-ray, ele usa para ser gravado ondas, uma radiação na faixa ali beirando o azul, quase chegando no violeta. Então eu tenho um menor comprimento de onda, então eu tenho mais informação dentro de um mesmo espaço de CD. Tá? Então por isso que a qualidade de imagem do Blu-ray é bem superior à qualidade de imagem no DVD. Tá? Então as imagens HD que a gente tem hoje em dia é justamente por isso, porque eu tenho uma onda curta em o mesmo intervalo de tempo que eu vou ter, então eu vou conseguir transmitir muito mais informação do que eu transmitiria na analógica, por exemplo. E a analógica só é mais rápida justamente porque ela não faz essa viagem de ir até o espaço, ser captada pelo satélite, o satélite retransmitir para gente, para que chegue no nosso receptor. Então, por isso que a digital é um pouco mais lenta comparada à analógica, mas a qualidade de imagem está associada justamente ao comprimento de onda, tá? A quantidade de informação que eu vou conseguir transmitir. Então, vamos voltar aqui para o 5G. Então, um 5G é uma faixa de frequência que a gente vai ter uma transmissão, uma internet muito mais veloz, né, do que o que a gente tem atualmente. Tá? Mas se a gente for parar para analisar, hoje em dia já tem roteadores que emitem duas bandas de frequência. Ele emite 2,3 GHz, eu acho que 5,5, eu acho, não sei direito. O meu aqui, só se eu olhar o meu aqui para ver. Então, ele emite 2,3 GHz e o 5G. Então, hoje no mercado a gente já tem roteadores que emitem, que transmite a internet Wi-Fi na faixa do 5G. Tá? Então, se for o caso de matar alguém, todo mundo ia estar morto já, porque muitos roteadores por aí já emitem ondas na faixa do 5G. Tá? Então, qual a dificuldade que a gente está tendo aqui? No Brasil, a faixa de frequência que as empresas estão querendo utilizar, elas coincidem com a faixa de frequência utilizadas pelas empresas de TV a cabo, né, parabólica. Então, isso pode causar interferência. Então, ondas com a frequência muito próxima, elas podem interferir, né, uma na outra. Então, isso pode causar interferência e isso está sendo um empecilho a priori para a gente implantar a tecnologia. Tá? Com relação a fazer mal, muita gente fala, celular faz mal porque é micro-ondas. Mas assim, para que de fato faça mal ao ser humano, eu tenho que ter uma onda na faixa de frequência próxima à frequência natural de vibração da molécula da água, por exemplo, para me causar queimadura, se for o caso. Né? Então é uma faixa de frequência muito específica. Então a água, a molécula de água, ela vibra a uma frequência de 2.450 Hz, se eu não estou enganado. Então, se eu tenho uma onda vibrando nessa frequência, aí ele entra em um fenômeno chamado ressonância, ou seja, a molécula vai vibrar junto com a onda, na mesma frequência, e ela começa a aquecer. A gente sabe que a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Então, quanto mais agitadas são as moléculas, maior a temperatura. Então, esse é o princípio básico de um forno de micro-ondas, por exemplo. Tá? Então, qualquer onda
Até aqui, ó, depois do ultravioleta, até chegando no ultravioleta, não faz tanto mal ao ser humano quanto raio-x e radiação gama, por exemplo. Então vamos seguir em frente. E aqui a gente entrou dentro da luz visível, o infravermelho e ultravioleta. Então, dentro do conjunto das ondas eletromagnéticas, o olho humano é capaz de ver apenas essas 7 cores. Tá? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? Fala, é um azul claro e um azul escuro. Tá? Então, por isso que a gente chama de azul e anil. E o violeta. Tá? Então, isso daqui é uma representação de um prisma. Então, quando a luz branca incide em um prisma, essa luz é decomposta nessas 7 cores aqui. Apenas essas 7 cores que nós conseguimos enxergar. Nosso olho é capaz de perceber. Então, aqui, ó, o que é o infravermelho? O infravermelho, ele está mais ou menos por aqui, ó, 750 nanômetros, se eu não estou enganado. Tá? Mais ou menos aqui. Então, 750 nanômetros. Então, o infravermelho, ele é utilizado, por exemplo, tem celular, hoje em dia ainda tem celular com conexão infravermelho, serve para transmissão de dados, câmeras de visão noturna, eles captam infravermelho, que mais? Controle remoto de TV infravermelho, tá? Então, só esse pequeno conjunto aqui que o nosso olho humano é capaz de perceber, tá? Então, vocês podem imaginar qualquer cor do universo, elas provavelmente vai estar aqui dentro, tá? É uma mistura de uma dessas cores aqui, tá? Então, qualquer cor que a gente imagine que esteja no universo vai estar aqui entre o vermelho e o violeta. O ultravioleta, ele é dividido em 3, é o VA, o VB e o VC. Tá? Então, o que é a radiação UVA? A radiação UVA é uma radiação menos energética das 3 que eu falei, que ela basicamente excita a melanina do corpo, do nosso corpo, e nos faz ficar corados quando expostos ao sol. Tá? Então, geralmente, a pessoa mais branquinha fica vermelho quando toma muito sol, e a pessoa mais morena, ela é mais resistente ao sol, a pele morena. Ela tem bastante melanina, então a gente só fica um pouco mais coradinho, né? Mas não chega a ter tantos problemas quanto uma pessoa mais branquinha, né? E já pode ter queimaduras. Tá? A radiação UVB. A radiação UVB, ela é um pouco mais energética, tá? E essa sim é perigosa. Por quê? Porque ela pode causar câncer de pele. Tá? Então, quando a gente vai utilizar protetor solar, a gente tem que analisar se tem UVA e proteção UVA e UVB. Tá? Porque a radiação UVB ela já pode causar queimadura de 2º grau e pode já atingir a nível celular, a célula da pele. Tá? Isso pode causar um câncer de pele. E a radiação UVC? A radiação UVC é a mais energética das 3. Mas por que a gente não se preocupa tanto com ela? Porque a radiação UVC ela é completamente absorvida pela camada de ozônio. Então, a energia da onda UVC ela é suficiente para quebrar a ligação do ozônio. Tá? Aí eu vou ter uma molécula de oxigênio e um oxigêniozinho solto. Tá? Vai ter o O2, que é o gás do oxigênio, e um oxigênio solto. Então a UVC ela é completamente absorvida pela camada de ozônio. Então por isso a importância da camada de ozônio. Então, se a gente não tivesse a camada de ozônio, a radiação UVC chegaria até nós, e aí sim seria um problema. Então vamos aqui ao raio-x. Então o raio-x, acho que a maioria da gente já deve ter feito um exame de raio-x, né? Então o raio-x ele foi descoberto por um físico alemão de
assim, ele descobriu por acaso. Foi basicamente um acidente, né? Que ele descobriu isso. Então, o que é o raio-x? O raio-x ele vai ter um comprimento de onda da faixa de 0,01 até 10 nanômetros. Então, corresponde a uma faixa de frequência de 30 vezes 10 a 15 e 30 vezes 10 elevado a 18 Hz. Tá? Então, o raio-x, a maior aplicação dele é na medicina, né? Para medicina diagnóstica. Então, exame de raio-x, tomografia computadorizada, tudo utiliza-se raio-x. Então, o que a gente precisa saber de fato sobre o raio-x? Como que ele é produzido? Então, aqui a gente tem mais ou menos um esqueminha da produção de raio-x. Então, a gente tem aqui um catodo e um anodo. Tá? Então, aqui a gente está ligado a uma fonte de alta tensão. Então, na ordem de 1000 volts, 20.000 volts. Tá? Então, o que acontece? O catodo, ele vai emitir os elétrons e vai acelerar esses elétrons por um fenômeno chamado termoemissão. Tá? Então, ele vai aquecer, esses elétrons vão ser expulsos com uma aceleração muito alta. Quando esses elétrons atingem o anodo, aqui no anodo a gente tem um alvo de um material com um ponto de fusão muito alto. Por exemplo, o tungstênio. O tungstênio é utilizado em lâmpadas incandescentes. Então, quando esses elétrons se chocam com o anodo, eles perdem energia muito rapidamente. Então, essa energia é emitida na forma de raio-x. Então, fótons de raio-x. Tá? Então, assim que é a produção de raio-x. Então, por exemplo, em um exame, eu vou ter raio-x para todo lado, numa sala de raio-x. Então, por isso que o cara lá ele tem que ficar protegido, porque ele vai ficar exposto muito tempo. Né? Tipo, ele faz um técnico em radiologia, ele faz uma média de 100 exames por dia. Tá? Então, ele vai ficar exposto muito à radiação. Então, essas ondas, elas não vão em uma única direção, elas se espalham por toda a sala. Tá? Porque ela não é um espalhamento, digamos assim, colimado, ou seja, em uma única direção. Ele vai para todas as direções. Tá? Então, por isso, a necessidade da proteção. Então, só recapitulando, os elétrons são emitidos pelo catodo por um fenômeno chamado termoemissão. Esses elétrons se chocam com o alvo no anodo. Quando eles se chocam, eles acabam perdendo energia e essa energia é toda emitida na forma de raio-x. Tá? E, finalizando aqui, a radiação gama. Tá? Então, aqui a gente tem aqui a primeira, acredito que seja a primeira série de TV do Incrível Hulk. Né? Então, quem conhece a história aí do Hulk, ele foi digamos, contaminado por radiação gama, né? Durante o experimento dele, tentando reproduzir o soro do Capitão América. Então, a gente tem aí a radiação gama. O que é a radiação gama? A radiação gama é a radiação de maior frequência, a gente chama que é uma radiação ionizante, ou seja, ela tem capacidade de ionizar átomos e ela pode nos atingir a nível celular, ou seja, de todas as ondas eletromagnéticas, ela é a mais perigosa para o ser humano. Tá? Por quê? Porque ela nos atinge a nível celular, pode causar uma mutação na célula, e essa mutação na célula pode causar um câncer ou algum tipo de deformidade. Tá? No entanto, a gente utiliza a radiação gama para várias coisas. Tá? É um negócio que está presente, nós estamos rodeados aqui de ondas eletromagnéticas, e a radiação gama está presente, por exemplo, no espaço. Então, quem assistiu o Quarteto Fantástico, então, eles foram atingidos por uma radiação cósmica. Eu acredito que seja essa palavra que eles utilizaram. Nada mais é do que a radiação gama também. Tá? Então, os raios cósmicos é radiação gama. O Sol emite radiação gama durante as tempestades solares.
né? São erupções solares que estão ocorrendo, também emitem radiação gama. Ah, professor, por que, que a gente não é atingido por esse tipo de radiação aqui na Terra, vinda do Sol, vinda do espaço? Porque a Terra tem uma camada chamada magnetosfera. Depois vocês podem procurar aí no Google o que é a magnetosfera. Então, é um campo magnético da Terra que nos protege de receber determinados tipos de radiação vindas do espaço. Se não tivéssemos isso, a vida seria praticamente impossível aqui na Terra. Então, vamos lá. Então, como é que a radiação surge? A radiação gama, basicamente, ela surge da excitação de núcleos atômicos, tá? Então, eu tenho um núcleo instável, por exemplo, um núcleo de urânio, determinado núcleo. Então, ele está instável. Para que ele atinja determinado nível de energia, ele vai emitir esse tipo de radiação, radiação gama. Tá? Então, alguns átomos pesados, eles vão emitir esse tipo de radiação naturalmente. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, o Césio 137. Depois vocês pesquisem também aí na internet o acidente que teve em Goiânia, Césio 137. Eu acredito que foi em 84, se eu não me engano. Tá? Uma pessoa, um hospital descartou um aparelho de raio-x no ferro velho. Uma criança achou a ampola de Césio, viu aquele pozinho brilhante, bonitinho, e contaminou toda uma população. Então, até ainda hoje tem sequelas desse acidente, tá? Mais de 30 anos depois. Então, a radiação gama ela é utilizada na radioterapia para o tratamento de câncer. Ela também é utilizada para desinfectar alimentos. Tem um tipo de técnica que utiliza a radiação gama cobalto 60 para desinfecção de alimentos. E é utilizado também em cirurgias sem cortes, para retirada de tumores. E também numa tecnologia que é o PET scan, que a gente conhece como PET scan, que é tomografia por emissão de pósitrons. Tá? Então, esse tipo de exame de imagem, ele emite um pósitron. O que é o pósitron? O pósitron é a antipartícula do elétron. Tá? Então, eu tenho o elétron e tenho a antipartícula do elétron, que é o pósitron. Quando o elétron e o pósitron eles se encontram, eles se aniquilam. Ou seja, um mata o outro. Como resultado, eu tenho produção de energia. E essa energia é radiação gama. Tá? E essa radiação gama ela é aproveitada para fazer esse exame de imagem que é chamado de tomografia por emissão de pósitrons. Ou, como em alguns hospitais, colocam PET scan. Então, isso tudo foi o conjunto das ondas eletromagnéticas que a gente conhece. Então, vamos só tentar resolver aqui alguns exemplos. Então, o primeiro aqui é da Universidade Federal do Paraná, tá? Questão de vestibular. Ele fala o seguinte: com relação às ondas eletromagnéticas, é correto afirmar dois pontos. Então, afirmação 1. Ondas eletromagnéticas podem ser geradas por um circuito elétrico no qual a corrente elétrica varia com o tempo? Sim. Tá? Então, por exemplo, as ondas de rádio, o rádio, ele é transmitido por um circuito que a gente chama de circuito oscilante. Tá? Então, eu posso montar um determinado tipo de circuito onde a onda eletromagnética vai ser gerada. Tá? Um outro exemplo, a bobina de Tesla. A bobina de Tesla também emite onda eletromagnética. Tá? Então, o Tesla ele foi assim, um dos pioneiros a fazer tentar fazer essa transmissão, digamos assim, transmissão de dados meio, de um modo bem arcaico de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, a afirmação 1 é verdadeira. Tá? Afirmação 2.
A reflexão e a refração só ocorrem com ondas eletromagnéticas para frequências correspondentes à luz visível. Reflexão e refração é um fenômeno ondulatório de modo geral. Então, qualquer tipo de onda, seja eletromagnética ou seja onda mecânica, ela vai sofrer reflexão e vai sofrer refração. Tá? Então, a afirmação 2 é falsa. Afirmação 4. Os campos elétricos e magnéticos da luz oscilam perpendicularmente à direção de propagação. Isso é verdade. Se vocês lembrarem lá da figurinha que eu coloquei lá da onda eletromagnética, a gente vê que eu tenho o campo elétrico e o campo magnético perpendiculares entre si e perpendicular ao sentido de propagação, à direção de propagação. Então, a 4 também é verdadeira. Lembra até que eu falei que as ondas eletromagnéticas eram transversais. Por quê? Porque elas oscilam perpendicularmente à direção de propagação. Então, a afirmação 1 e 4 são verdadeiras. 8. Interferência e difração são fenômenos que ocorrem exclusivamente com as ondas eletromagnéticas. A mesma coisa da afirmação 2. Tá? Interferência e difração são fenômenos ondulatórios, de modo geral. Então, qualquer tipo de onda pode sofrer interferência e pode sofrer difração. A afirmação 8 é falsa. 16. O comprimento de onda da luz vermelha na água é maior que o correspondente comprimento de onda no vácuo. O comprimento de onda ele não muda com o meio de propagação. O que vai mudar é a velocidade de propagação. Então, se a velocidade de propagação muda, muda-se a frequência. Tá? Mas o comprimento de onda ele é constante, independente do meio de propagação. Então, a afirmação disso também é falsa. E a 32. A formação do arco-íris pode ser explicada pela dispersão da luz solar em gotas de água na atmosfera. É basicamente o que acontece no prisma. Tá? O cara respondeu aqui, ó, V, F, V, F, F, V. Tá certo, justamente. Ó. A 1 é verdadeira, a 4 é verdadeira e a 32 é verdadeira. Então, a gente soma aqui e vai ter a resposta. Vocês somam aí. Então, vamos lá. A próxima questão da UEPA. Os fornos de micro-ondas funcionam com base em um magnetron, uma bobina magnética extremamente forte. O magnetron opera quase na mesma frequência utilizada pelos telefones sem fio e pelas redes de computadores wireless. Analise as seguintes afirmações. Mediante o processo de ressonância, as micro-ondas emitidas no forno são absorvidas pelas moléculas de água existentes nos alimentos, aumentando sua energia de vibração e produzindo aquecimento dos alimentos. Falei isso justamente quando estava falando sobre as micro-ondas. Né? Eu falei a questão do celular fazer mal. Né? Então, a água ela tem uma frequência específica de vibração e ela só vai entrar em ressonância se eu tiver a mesma frequência. Então, esse é o princípio de funcionamento dos micro-ondas, o princípio básico de funcionamento. Então, a afirmação é verdadeira. 2. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas de alta frequência e pequeno comprimento de onda, em comparação com as ondas de rádio. Comparadas às ondas de rádio, sim, elas têm uma alta frequência, uma frequência muito maior que a onda de rádio, e um comprimento de onda também menor comparado às ondas de rádio. Então, a onda de rádio tem um comprimento de onda na ordem de quilômetros. Né? As micro-ondas têm um comprimento de onda na ordem de 0,1 milímetro. Tá? Então, a 2 também é verdade. 3. Com o aumento de temperatura do alimento, esse passa a emitir parte da energia que recebeu das micro-ondas na faixa do infravermelho em frequências maiores do que as micro-ondas. Essa daqui é falsa. Tá? A 3 é falsa. Por quê? Nenhum alimento ele vai absorver essa radiação e continuar emitindo essa radiação. Beleza, até aqui do infravermelho está certo. Qualquer corpo ele vai emitir radiação infravermelho, porque ele vai absorver calor do meio e vai emitir calor para o meio. Tá? Então, se eu tenho um corpo aquecido, ele vai, de fato, emitir infravermelho. No entanto, ele fala aqui em frequências maiores do que as micro-ondas. Então, se ele emite infravermelho, tá certo.
Eu viajei aqui. É porque eu li errado. As frequências maiores. O infravermelho, de fato, é maior do que o micro-ondas. É um pouquinho maior do que o micro-ondas. Então tá certo. Quem respondeu aí, o Davi Pompeu, tá certo. As três são corretas. Eu que viajei aqui, ó. Tá? Ele emite na faixa do infravermelho. O infravermelho é maior, de fato, do que as micro-ondas. Tá certinho aí o Davi. Então, a afirmação 1, 2 e 3 estão corretas. Letra A. Vamos fazer outra aí que a gente tem só mais um minutinho. Essa daí fica a atividade para lá, para vocês. Tirem um print aí, ó. Ela fala justamente da questão da radiação ultravioleta, da questão do fator de proteção solar, o FPS. Ela é dado pela razão entre o tempo de exposição mínima para a produção de vermelhidão e o tempo de exposição para mínima para a produção de vermelhidão da pele desprotegida. Tá? Então, tirem um print aí e tentem fazer essa questão. Tá? Posso passar? Vamos lá. Os celulares, assim como forno micro-ondas e emissoras de rádio, emitem radiação eletromagnética. As frequências em que operam, no entanto, são diferentes, sendo na faixa de frequência do celular de 800 MHz a 1800 MHz. Está um pouco desatualizado porque a gente já utiliza bem maior, mais do que isso, como eu falei. De acordo com a frequência de radiação, as reações do meio ambiente são diferentes, assim como os efeitos biológicos, havendo, por exemplo, possibilidade de ionização de átomos. Comparando-se com o espectro eletromagnético mostrado abaixo, no caso aí do lado, podemos afirmar que os sinais emitidos pelos celulares estão na faixa do espectro eletromagnético das radiações não ionizantes, aos contrários do raio-x e do raio de gama que estão na faixa de radiação ionizante. A primeira afirmação está certa, né? As microondas, elas não são ondas ionizantes, elas não são capazes de ionizar um átomo. Afirmação 2. Tem comprimento de onda contido na faixa de 15 centímetros a 40 centímetros. Então a gente pode fazer a continha aí, ó. Tá? A gente divide aí 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 8 vezes 10 elevado a 8. Deixa eu fazer essa continha aqui rápido. São 300 milhões dividido por 800. Vai ser. O menor dá 37 centímetros, mais ou menos. Então está justamente nessa faixa, entre 15 e 40 centímetros. Então a 2 também é verdadeira. E a 3 está numa faixa de frequência acima da faixa da luz visível. Então se a gente vir aqui no espectro, vamos ver aqui, ó, luz visível está bem aqui. Infravermelho a gente tem microondas. Então elas estão em faixa de frequência acima da faixa da luz visível, não, elas estão na faixa de frequência abaixo da luz visível. Então, o infravermelho já está aqui, ó, 10 a 14. As microondas estão aqui nessa faixa de 10 a 12. Tá? Então, a faixa de frequência abaixo, não acima. Então, as afirmações corretas é a afirmação 1 e 2. Pode passar? Isso é tudo. Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula. A primeira experiência de aula online, eu prefiro 10 vezes o quadro do que isso. Utilizar slide, eu prefiro estar escrevendo no quadro. Mas como primeira experiência foi bacana. Espero que vocês tenham gostado. Então, uma próxima oportunidade a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma outra parte da física moderna, que é a física quântica. Tá? Isso daí também cai um pouquinho no Enem. Tá? Vai utilizar aqui a mesma metodologia. Tá? Então, tenham todos uma boa noite e até a próxima.